Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Nós temos o nosso software Wild Horses que faz a previsão de preços de ativos financeiros e nós aplicamos esse software a uma série de categorias de ativos, commodities, forex, principais índices de mercados acionários mundiais e mais recentemente em cima de criptomoedas, em especial as mais negociadas, Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS e Bitcoin Cash. Sobre esse software, quando ele faz a previsão, sobre essas previsões nós fazemos a nossa análise, porque ele nos permite ter uma visão de curto prazo, com um horizonte diário, semanal e até mensal, e um horizonte maior, que são os canais nos quais os preços se encontram. Então, nós interpretamos os gráficos que esse software gera sobre esses ativos, os preços desses ativos, e nós fazemos análises e a ideia delas é dar uma opinião adicional para o investidor, para o jovem que está investindo nessas moedas, que está comprando, vendendo, negociando elas, né, fazendo trade com elas, e ele tenta conseguir com isso uma valorização maior para o seu capital ao longo do tempo. Então, o nosso objetivo é sempre estar fornecendo mais argumentos para ele decidir a compra ou a venda com uma maneira mais bem informada. Hoje eu gostaria de comentar dois aspectos relativos a Bitcoin. O primeiro é o fundo ETF que está sendo proposto nos Estados Unidos, junto aos órgãos reguladores daquele país, para começar a operar em cima de Bitcoin. Então, fundo ETF sobre Bitcoin. E o segundo é o papel da moeda Bitcoin numa cashless society, ou seja, numa sociedade onde não existe dinheiro vivo, só existe dinheiro eletrônico. O que é um fundo ETF? ETF quer dizer Exchange Traded Fund. O que é isso? É um fundo que recebe capital de diversos investidores, ele é aplicado com uma finalidade. Em geral, ele é para seguir a valorização de um ativo ou de uma classe de ativos. Por exemplo, a carteira Ibovespa é uma carteira hipotética com as 100, 60, 80, não importa, ações mais negociadas do mercado acionário brasileiro, listados na BMF Ibovespa, nos últimos 6 meses, 12 meses, 24 meses, não importa. Eles têm uma regra que enquadra essas ações aí. Então, a maneira de ter essa rentabilidade seria comprar exatamente todas essas ações. Isso pode envolver um valor aí, um montante na casa dos 80 mil reais. Aí quem não tem esse dinheiro, bom, então ele pode investir num fundo que imita essa carteira ou compra essa carteira com dinheiro de diversos investidores, onde cada investidor vai ter uma parcela dessa carteira. E o que acontece? Todo o capital que entra é alocado proporcionalmente nessa carteira, de forma que o rendimento da carteira siga o rendimento desse índice. Então, tu te beneficia com a valorização do índice sem ter que comprar toda essa carteira individualmente. Então, tu consegue com pequeno capital reproduzir aquela rentabilidade. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque um investidor com uma visão de diversificação, que não queira contratar um gestor para fazer a gestão ativa do seu portfólio, ativa do seu capital, ele vai distribuir o seu capital em fundos ou em ativos que têm rentabilidades razoáveis ao longo prazo, porém que são independentes entre si, ou seja, não são correlacionados. Quando um sobe, o outro não sobe. Quando um cai, o outro não cai. Então, parte do capital que ele decidir alocar em cima de mercado de ações, ele pode, por exemplo, comprar cotas num fundo ETF que segue o Ibovespa. Outras ele pode comprar cotas num fundo que segue o ouro, outros que seguem algumas commodities, etc, etc, etc. Então, ele diversifica os seus investimentos sem estar comprando ações diretamente, porém ele está participando em fundos que têm valorizações independentes matematicamente, ou seja, não correlacionadas entre si, porém cada uma tem uma atratividade própria. Então ele está participando de diversos mercados ao mesmo tempo, sem ter que se envolver de todo o processo de compra, negociação e liquidação desses ativos para seguir esse rendimento. Então, uma outra maneira de se planejar. O ETF ele é interessante também quando a gente pensa em mercado imobiliário. Tá? Se alguém quiser participar do mercado imobiliário, vai ter que comprar um imóvel.
Mas aí tu pode estar falando de capitais aí acima de 20, 30 mil para começar com um estacionamento ou um terreno num local remoto. E isso pode ser difícil de gerenciar ao longo do tempo, tu vai ter as tributações acima disso, etc., né? O imposto sobre a propriedade, tu vai ter que fazer manutenção no imóvel, tu vai ter que fazer o contrato para alugar ele ou arrendar ele, etc. Então tu vai ter um esforço adicional que pode não estar muito bem familiarizado, então isso vai te consumir um tempo, uma energia que tu não está preparado para investir agora. Então, a alternativa é ficar fora desse mercado. Não, tem uma solução, que são os fundos de investimento imobiliário. O que é isso? É um fundo que capta dinheiro com a finalidade de comprar imóveis comerciais ou imóveis residenciais ou loteamentos, e esse dinheiro é totalmente direcionado para isso. Então ele tem uma descrição do que vai ser feito com esse capital. E uma vez que tu entra, tu consegue ter uma estimativa da rentabilidade histórica disso e como é que ela se comporta em relação a outros ativos. Então tu consegue fazer decisão de quanto capital tu quer alocar para isso. Então tu consegue, por exemplo, com uma fração do capital que seria necessário para tu participar diretamente do mercado imobiliário, tu consegue estar usufruindo da mesma rentabilidade sendo um investidor dentro daquele fundo que financia aquela obra, empreitada imobiliária. Então isso é um ETF. Por que isso não faz sentido em Bitcoin? Porque Bitcoin tu pode comprar ela diretamente, tu não tem nenhum custo adicional para comprar uma Bitcoin. Se tu quer investir em Bitcoin, tu vai lá e compra, tu não precisa comprar uma, tu pode comprar uma fração, tu pode comprar alguns satoshis, né, que é a menor fração que tem de uma Bitcoin. Com ouro ou metais preciosos, isso já é um pouco mais difícil. Embora tu pode comprar adicionalmente, tu vai ter uma movimentação logística muito grande para grandes quantidades, ou até quantidades nem tão grandes assim, que a armazenagem disso, onde é que tu vai fazer o transporte do ponto onde tu comprou até o ponto onde tu vai armazenar. Então, alguns investidores preferem, eu particularmente não concordo com isso, mas cada um faz o que quer com o seu dinheiro, fazem essa negociação em cima de papel. Então eles têm o que? Um contrato que está vinculado à valorização do ouro, mas eles não são donos de ouro, eles são donos de uma cota num fundo que investe em ouro. Então quando o ouro dobra de valor, a cota deles dobra de valor. Então ela imita essa valorização sem ter o custo logístico de lidar com ouro físico. Bitcoin já é digital, ela não é física. Então não existe uma vantagem para o operador de ter a moeda ou ter o ETF, uma cota que seja de um ETF em cima dessa moeda. Não existe. O que pode ser visto como uma vantagem nesse aspecto seria grandes fundos de pensão, etc., que queiram investir, que são mais tradicionais, mais conservadores, porém, ao invés deles gerenciar uma conta numa exchange, de gerenciar uma wallet, a segurança envolvida, eles preferem manter um canal de investimento tradicional, nos quais eles já usam, então via ETF eles estão participando do mercado de Bitcoin. Esse pode ser a única desculpa para justificar esse fundo. Qual é o problema? Ela abre um flanco para operações vendidas em cima da Bitcoin. E ela abre um flanco para manipulação do mercado. Eu vou dizer, não, mas espera, o mercado já é manipulado, as exchanges já manipulam o mercado. As exchanges são tubarões numa piscina de crianças perto do que vai acontecer quando Wall Street de fato entrar nesse mercado manipulando os preços. Tá? Vocês querem ter uma ideia disso, você pode ver o que está acontecendo com o ouro. Tá? Os preços do ouro estão absurdamente deprimidos, eles deviam estar bem mais altos do que eles estão hoje. O ouro nesse momento está orbitando em torno de 1.200 dólares a onça, com Rússia e China comprando quantidades absurdas de ouro mensalmente. Esse preço devia estar acima de 1.400 dólares. Tá? Aí tu vai dizer, não, mas isso não é uma variação tão grande. Não é uma variação tão grande comparado com que a Bitcoin varia, mas é uma variação bastante grande comparado com que esse ativo varia. Tá? Vocês têm que pensar que isso é um ativo físico e a quantidade dele está relacionado com a mineração, com a existência de minas, com a capacidade de extrair e com a oferta e demanda. Então isso determina o preço. Então essa oferta ela está crescendo a taxas cada vez menores.
o custo de extração está cada vez maior e a demanda está crescendo. Então, por que o preço não sobe? Pelo fornecimento de quantidades vendidas de ouro papel. Então, tu aumenta a oferta de ETFs sem aumentar a oferta de ouro. Só para vocês terem uma ideia, a relação entre ouro vendido, né, entre quantidade de ouro papel e quantidade de ouro físico é de 100 para 1. Isso quer dizer que numa liquidação desses ETFs, numa liquidação dessas cotas ou numa liquidação das posições compradas em ouro papel, 1% dos detentores vão ter o bem físico, os outros não vão. Tá? Eles vão dizer, mas isso aí não pode. Bom, alguns bancos têm 2% de cash com relação aos depósitos. Isso quer dizer, se houver uma liquidação do fechamento de contas bancárias, só 2% dos correntistas vão ter o dinheiro deles, os outros 98% vão ficar sem. Mas tudo é feito em cima de uma expectativa que isso não vai acontecer. Então, esse tipo de fenômeno pode acontecer com o Bitcoin. O que vai acontecer num primeiro momento, a gente imagina, é que o volume negociado vai subir e aí de fato o preço vai subir. Só que a médio prazo, o que é médio prazo? 6 meses a 2 anos, tá? O preço vai começar a apresentar comportamentos estranhos, tá? E a partir dali ele está nas mãos de Wall Street, tá? Isso é bastante ruim para uma criptomoeda que surgiu justamente para libertar as pessoas do sistema. Falando em sistema, a gente entra no segundo tópico, que é Cashless Society. O que é isso? Quando foi a última vez que tu segurou dinheiro vivo na mão? Tá? Em alguns casos, nem para passagem de ônibus, transporte urbano, tu usa dinheiro vivo, né? Tu vai pagar com cartão magnético do teu banco ou comprado junto adquirido junto à prefeitura municipal, secretaria de transporte, ou empresa de transporte, não importa. Qual é a finalidade disso? Bom, permite uma accountability maior, né? Tu tem uma contabilização maior dos fluxos financeiros. Isso é interessante. Isso evita evasão fiscal, etc. Tá? E uma evasão fiscal reduzida, quando bem administrada, permite uma redução de impostos, que permite uma alavancagem maior dos negócios, etc. Mas isso é uma rosy picture, né? Isso é uma via rosada, uma visão colorida do mundo, tá? Dentro de uma visão um pouco mais prática, o objetivo é o seguinte: uma taxa de juros negativa tem o mesmo efeito de uma inflação. Ela desvaloriza o dinheiro. Que dinheiro? O dinheiro devido. Tá? Os países devem na casa de 80% a 200% do PIB. Isso quer dizer que para cada dólar que circula na economia, os países devem 80 centavos a 2 dólares. Para cada dólar que circula na economia. E essa dívida é impagável. Então, a única forma de tornar essa dívida pagável é desvalorizar a moeda. Então, isso é inflação. Só que o problema da inflação é que ela penaliza muito a camada social mais baixa, que é a maioria, e que vai derrubar esse tipo de medida. É bastante impopular. Politicamente falando, o governo da China não teme os Estados Unidos, eles temem o próprio povo. Então é por isso que a inflação lá é um problema maior do que uma corrida armamentista, sabe? Então, qual é a outra alternativa? A outra alternativa é o juro. O juro negativo, quando tu toma dinheiro emprestado, tu tem que devolver menos do que tu tomou. Então, para o devedor é ótimo. Tá? Mas por que alguém faria isso? Bom, Japão, Suíça, Suécia... e já tem juros negativos explícitos. Tá? Hoje 30% do capital mundial de investimento está investido a juros negativos. Não estou falando de juros reais, que é o juro nominal menos a inflação. Tá? Por exemplo, o juro nominal no Brasil é 6,5%, a Selic. E a inflação está em torno de 4%. Então o nosso juro real é 2,5%. Nos Estados Unidos esse valor é negativo. Tá? Tu tem uma inflação aí de 3% e tu tem juros abaixo de 2%, né? Abaixo de 13%. Então tu tem um juro real negativo. Tá? Isso é juro real negativo, porque eu estou falando de juros nominais negativos. Tá? O Japão paga 0,5% negativo para quem toma dinheiro emprestado ali. Isso é uma maneira de penalizar o poupador e beneficiar o tomador de dinheiro para investir.
O problema é que o teu dinheiro no banco ele vai ter que migrar para algum ativo, senão ele vai estar desvalorizando. Então tu vai ter que ir para o mercado de ações, tu vai ter que ir para um investimento de maior risco buscando o yield, que a gente chama de seeking alpha, que é buscar uma variação acima da referência de risco. E aí que entra a criptomoeda. A Bitcoin, como ela é um ativo digital, ela transita dentro de uma cashless society. Só que ela não é emitida por um governo, ela não está vinculada a um banco, ela não está vinculada a uma conta bancária. Então tu pode pegar o teu capital na moeda corrente do teu país, que não vai ser uma criptomoeda, né? Vai ser, ou se for criptomoeda vai ser issued, né? Ela vai ser emitida pelo próprio governo, pela autoridade estabelecida. Tu pode comprar com ela bitcoins ou qualquer outra criptomoeda que tem as mesmas características da Bitcoin, livre, etc. E tu transfere ela para uma wallet. O que é isso? É uma armazenagem tua, privada. Uma vez que tu fez isso, essa criptomoeda ela está protegida de um juro negativo. Então, o capital que tu teria no banco ele vai perdendo valor mês a mês ou ano a ano. E aquele teu capital na tua wallet, aquelas criptomoedas, elas estão protegidas, continuam na mesma quantidade. Elas continuam na mesma quantidade. E quanto mais gente fizer isso, maior o volume de compra que vai ter, mais ela tem potencial de valorizar. Lógico que isso eventualmente vai estabilizar no valor, mas é suficiente não perder quando os outros estão perdendo para ter experimentado um ganho. Tá? Então, isso é um aspecto positivo da Bitcoin. E isso provavelmente vai ser, dentro dessa lógica do cashless society para impor juros negativos, exchanges elas vão ser atacadas, que é os mercados onde tu compra e vende criptomoedas, né? Então, a solução seria o que o Vitalik já comentou, o fundador do Ethereum, exchanges descentralizadas, né? Porque daí tu tem justamente uma proteção adicional em cima desse tipo de intervenção. E vão ter alguns países no mundo que vão manter isso aí a longo prazo, então isso é um aspecto bastante positivo e que justificaria esse tipo de moeda como um safe haven, como um porto seguro para esse tipo de ação em cima do pequeno poupador, do pequeno investidor. Muito obrigado, continuem com a gente. Aqui no fundo vocês veem o nosso canal no YouTube, vocês podem participar, vocês podem assinar eles, a gente está divulgando nossos vídeos ali e também no nosso canal no Telegram, é um canal aberto chamado Wild Horses. Tá? Muito obrigado, até uma próxima, fiquem com a gente. Tchau!